O berço cósmico, a nebulosa solar, antes do colapso. A imensidão antes do Sol. Muito antes da Terra existir, antes de Júpiter governar com sua gravidade colossal, e antes do brilho do Sol iluminar o sistema solar, havia apenas uma vasta nuvem de gás e poeira flutuando no vazio do espaço profundo. Essa era a nebulosa solar primordial, um oceano cósmico onde partículas se moviam lentamente, esperando que a gravidade entrasse em ação. Essa nebulosa não era organizada, nem definida. Dentro dela, pedaços de matéria se espalhavam sem padrão, formando um ambiente caótico e imprevisível. No entanto, escondida dentro dessa nuvem, estava a semente de algo maior, um evento que transformaria essa poeira cósmica no centro de um novo sistema estelar. O que é uma nebulosa? Nebulosas são vastas nuvens de gás e poeira no espaço, verdadeiros berços estelares onde novas estrelas nascem. Elas podem ter diferentes origens e características. Nebulosas de emissão. Brilham intensamente devido à presença de estrelas jovens que ionizam o gás. Nebulosas escuras. Densas e opacas, bloqueando a luz das estrelas ao fundo. Nebulosas de reflexão. Não emitem luz própria, mas refletem o brilho das estrelas próximas. A nebulosa que daria origem ao Sol provavelmente surgiu a partir dos restos de uma estrela antiga, dispersada pelo cosmos em eventos como explosões de supernova. Seu gás era rico em hidrogênio e hélio, os elementos fundamentais para a formação estelar. A força invisível da gravidade. Embora a nebulosa fosse um lugar caótico, forças invisíveis já estavam operando dentro dela. A gravidade, sempre presente, começou a influenciar regiões mais densas, puxando lentamente pequenas partículas umas para as outras, mas ainda não havia força suficiente para criar uma estrela. A matéria estava em um estado de equilíbrio, com gases se movendo livremente e sem uma grande concentração. Esse equilíbrio, no entanto, estava prestes a ser quebrado. O evento que mudou tudo. Para que a nebulosa solar começasse seu colapso, algo precisou perturbar sua estabilidade. Entre as possíveis causas estão: 1. A explosão de uma supernova próxima. Uma onda de choque vinda de uma estrela que morreu poderia ter comprimido certas regiões da nebulosa, iniciando o colapso. 2. Flutuações naturais na densidade. Algumas áreas da nebulosa tinham mais matéria do que outras. Aos poucos, a gravidade começou a puxá-las juntas, criando um movimento lento, mas decisivo. 3. Ondas gravitacionais de outros corpos celestes. A passagem de uma grande estrela ou um evento cósmico distante poderia ter afetado essa nebulosa, alterando sua estrutura interna. Independente da causa, uma coisa era certa. A nebulosa solar começou a colapsar, marcando o nascimento do nosso sistema solar. A calmaria cósmica estava prestes a dar lugar a um evento de proporções monumentais. O colapso da nebulosa daria origem ao Sol e, mais tarde, aos planetas que hoje compõem o nosso sistema. No próximo capítulo, exploraremos o gatilho do colapso, o momento da transformação, revelando o instante em que tudo mudou e como o Sol começou a se formar. O gatilho do colapso, o momento da transformação. A calmaria antes da tempestade cósmica. Durante milhões de anos, a nebulosa solar permaneceu uma vasta nuvem de poeira e gás, suspensa no vazio. Partículas se moviam lentamente dentro dela, interagindo sem um padrão definido. Era um sistema caótico, mas estável. No entanto, no universo, nada permanece inalterado para sempre. Algo aconteceu que interrompeu essa calmaria e deu início a um dos eventos mais importantes da história cósmica, o colapso gravitacional que levaria à formação do Sol. Mas o que causou esse colapso? Foi um evento súbito ou uma transformação gradual? Para entender, precisamos examinar as forças invisíveis que começaram a atuar sobre a nebulosa. O papel das ondas de choque cósmicas. Uma das hipóteses mais aceitas pelos astrônomos é que uma supernova próxima pode ter desempenhado um papel fundamental no início do colapso. Supernovas são explosões poderosas que ocorrem quando estrelas massivas chegam ao fim de suas vidas. Essas explosões liberam quantidades gigantescas de energia,
gerando ondas de choque que se propagam pelo espaço. Se uma dessas ondas atingiu a nebulosa solar, pode ter comprimido partes da nuvem, aumentando sua densidade e dando início à contração gravitacional. Essa explosão interestelar pode ter sido o verdadeiro gatilho que transformou uma nuvem dispersa em uma estrela em formação. Flutuações gravitacionais internas. Outra possível explicação para o colapso da nebulosa está nas variações naturais de densidade dentro da própria nuvem. Mesmo antes de um evento externo, a nebulosa não era uniformemente distribuída. Algumas áreas tinham mais matéria concentrada do que outras. Com o tempo, essas concentrações começaram a crescer, formando regiões cada vez mais densas. A gravidade dessas regiões mais pesadas começou a puxar o gás ao redor, acelerando o processo de contração. Essas sementes de colapso gravitacional podem ter sido suficientes para dar início à formação do Sol, sem precisar de um evento externo. Se essa teoria estiver correta, então a própria nebulosa já estava destinada a evoluir para um sistema estelar. Independentemente do que causou o início da transformação, uma coisa era certa. O equilíbrio havia sido rompido, e o nascimento do Sol estava começando. A matéria começa a se concentrar. Com o início da contração, regiões de gás começaram a se reunir em um ponto central. Esse processo foi lento, mas constante, e à medida que mais matéria se juntava, o calor aumentava exponencialmente. A pressão no núcleo da nebulosa começou a crescer. Gases, antes dispersos, estavam sendo compactados por forças gravitacionais massivas. A temperatura subiu para níveis extremos, preparando o ambiente para a futura fusão nuclear. Era o começo da formação de uma protoestrela, o primeiro estágio do nascimento do Sol. O destino da nebulosa. À medida que essa matéria se concentrava no núcleo, parte do material restante começou a girar ao redor da futura estrela. Esse movimento criou o disco protoplanetário, um anel de poeira e gás que mais tarde formaria os planetas, luas e asteroides. Esse processo aconteceu em etapas. 1. A matéria se agrupou no centro, criando o embrião do Sol. 2. O material em excesso começou a girar ao redor, formando um vasto disco cósmico. 3. Pequenos fragmentos começaram a se chocar e se fundir, dando origem aos planetas. Todo o sistema solar estava sendo esculpido a partir dessa nebulosa original, com a gravidade como arquiteta do seu futuro. A nebulosa solar passou de uma nuvem dispersa para um sistema organizado, onde a protoestrela central se tornava cada vez mais quente e densa. No próximo capítulo, exploraremos a gravidade como arquiteta, o nascimento do Sol, onde veremos como essa protoestrela finalmente iniciou a fusão nuclear e começou a brilhar, marcando o nascimento do astro-rei. A gravidade como arquiteta, o nascimento do Sol, a ascensão da protoestrela. Após o colapso da nebulosa solar, o universo havia criado um novo candidato à estrela, uma massa de matéria densa e quente no centro do antigo berço cósmico. Essa protoestrela estava crescendo, acumulando cada vez mais gás e comprimindo sua estrutura devido à força invisível da gravidade. Por milhões de anos, esse núcleo jovem continuou a absorver matéria, tornando-se maior e mais energético. No entanto, apesar de sua crescente grandeza, ainda não era um Sol. Para realmente se tornar uma estrela, algo decisivo precisava acontecer: a pressão extrema e o aquecimento interno. Dentro do coração da protoestrela, algo fenomenal estava em andamento. A gravidade estava compactando toneladas de gás, fazendo com que partículas se chocassem cada vez mais rápido. Esse processo gerou um calor absurdo dentro do núcleo, temperaturas que ultrapassavam milhões de graus. Quanto mais denso e quente o núcleo ficava, mais ele se aproximava do ponto crítico, um momento que mudaria a história cósmica para sempre. Era o nascimento da fusão nuclear, o fogo que transformaria essa jovem protoestrela no Sol brilhante que conhecemos hoje. O início da fusão nuclear. A fusão nuclear é um fenômeno extraordinário. No núcleo da jovem estrela, átomos de hidrogênio começaram a se fundir, formando hélio e liberando quantidades imensas de energia.
Esse processo gera radiação e calor, que se expandem para fora e equilibram a pressão da gravidade. Pela primeira vez, a protoestrela começou a brilhar, marcando oficialmente o nascimento do Sol. Esse fogo interno seria o combustível da estrela por bilhões de anos, permitindo que ela se tornasse um astro estável e essencial para a futura formação dos planetas. A luta entre gravidade e energia, com a fusão nuclear em andamento, o Sol passou a enfrentar um novo desafio. O equilíbrio entre a pressão da radiação gerada internamente e a força gravitacional que tentava comprimir a estrela. Essa batalha entre forças opostas criou a estrutura que tornaria o Sol estável. A gravidade puxa para dentro, tentando fazer o Sol encolher. A energia da fusão nuclear empurra para fora, impedindo o colapso total. O resultado desse equilíbrio é uma estrela em perfeita estabilidade, queimando de maneira controlada por bilhões de anos. Se esse equilíbrio nunca tivesse sido alcançado, o Sol poderia ter colapsado em um buraco negro ou explodido em uma supernova prematura. Felizmente, a natureza encontrou o ponto ideal, permitindo que nosso astro brilhasse de forma contínua. O impacto do nascimento do Sol no sistema solar. Agora, o Sol era uma estrela de verdade, e seu nascimento teve efeitos profundos no restante do sistema que estava sendo formado. O forte vento solar começou a limpar os arredores, dissipando gases leves do espaço próximo. A radiação intensa influenciou a formação dos planetas, especialmente aqueles mais próximos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Seu campo gravitacional estabilizado ajudou a organizar as órbitas de planetas, luas e asteroides. Essa nova estrela havia se tornado o coração do sistema solar, definindo as regras que guiariam sua evolução por bilhões de anos. A nebulosa caótica finalmente havia se transformado em um sistema organizado, com uma estrela brilhante dominando seu centro. O nascimento do Sol marcou o ponto crucial da evolução cósmica, e agora os planetas começariam a surgir ao seu redor. No próximo capítulo, exploraremos o disco protoplanetário, a formação dos planetas, revelando como o restante da matéria no sistema começou a se transformar em mundos como o nosso. O disco protoplanetário, a formação dos planetas. O legado da nebulosa, matéria em movimento. O nascimento do Sol não foi o fim do caos cósmico, foi apenas o começo da organização do sistema solar. Embora a estrela recém-formada estivesse estabilizada, enormes quantidades de gás e poeira ainda giravam ao seu redor, criando um vasto disco de material em rotação. Esse disco seria o cenário para a criação dos planetas, luas e asteroides que, bilhões de anos depois, formariam o ambiente que conhecemos hoje. Mas antes disso, ele passou por uma jornada turbulenta de colisões, fusões e transformações. A origem do disco protoplanetário. O disco protoplanetário surgiu da mesma nebulosa que deu origem ao Sol. Aqui está como ele se formou. 1. O gás e poeira remanescentes da nebulosa solar começaram a girar, influenciados pela gravidade do jovem Sol. 2. As partículas começaram a se chocar e se agrupar, formando pequenos blocos de matéria chamados planetesimais. 3. A gravidade desses planetesimais atraiu mais material, criando embriões planetários em crescimento. Esse processo levou à formação dos planetas, cada um seguindo um caminho diferente, dependendo de sua composição e posição no sistema. A separação entre planetas rochosos e gasosos. Um dos eventos mais fascinantes do disco protoplanetário foi a separação dos planetas em dois grupos principais: planetas rochosos, Terra, Mercúrio, Vênus e Marte, formados próximos ao Sol, onde o calor intenso impediu que grandes quantidades de gás se acumulassem. Esses planetas tinham núcleos sólidos e superfícies rígidas. Planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mais distantes do Sol, onde temperaturas mais baixas permitiram a retenção de enormes quantidades de gás, tornando-se gigantes dominados por atmosferas espessas. Essa distribuição ocorreu devido à influência da temperatura, gravidade e composição dos materiais presentes no disco protoplanetário. O grande bombardeio e a formação final dos planetas.
o início do Sistema Solar não foi tranquilo. Os primeiros planetas passaram por uma fase de intenso bombardeio de asteroides e cometas. Esses impactos desempenharam papéis cruciais. Adicionaram matéria aos planetas em crescimento, ajudando a consolidar suas estruturas. Trouxeram água para alguns planetas, como a Terra, permitindo a formação dos oceanos. Criaram crateras e modificaram superfícies, alterando paisagens planetárias para sempre. Na Terra, por exemplo, o impacto de um grande objeto pode ter sido responsável pela formação da Lua, dando ao nosso planeta um satélite que influenciaria marés e estabilizaria seu eixo. O destino da poeira remanescente. Após a formação dos planetas, a maior parte da poeira e gás do disco protoplanetário foi dispersada pelo vento solar. No entanto, algumas regiões mantiveram material residual, formando estruturas como o cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter, o cinturão de Kuiper, uma vasta região de pequenos objetos além de Netuno, a nuvem de Oort, um hipotético reservatório de cometas extremamente distante. Esses remanescentes ainda guardam pistas sobre a formação do Sistema Solar e podem ser estudados para entender melhor sua história. O caos inicial do disco protoplanetário deu lugar a um sistema organizado, onde cada planeta encontrou sua posição e seu papel na dança cósmica. No próximo capítulo, exploraremos impactos no futuro, como essa história ainda nos afeta, analisando como a formação do Sol e dos planetas continua influenciando nosso universo e o destino da Terra. Impactos no futuro, como essa história ainda nos afeta. O passado molda o presente. Embora os eventos que deram origem ao Sistema Solar tenham ocorrido há bilhões de anos, seus efeitos continuam a nos impactar de maneiras profundas. Cada planeta, lua e asteroide é um resultado direto dos processos que aconteceram durante o colapso da nebulosa solar e a formação do disco protoplanetário. A gravidade que definiu nosso sistema ainda dita as órbitas dos planetas, e os elementos produzidos nas estrelas primordiais compõem nossos corpos, nosso planeta e até nossa própria atmosfera. Estamos constantemente conectados ao passado cósmico, mesmo sem perceber. O futuro do Sistema Solar. Mas o passado não é o único fator relevante. O futuro do Sistema Solar também depende dos mesmos processos que o criaram. Aqui estão algumas previsões sobre como nosso sistema pode evoluir nos próximos bilhões de anos. O Sol está envelhecendo. No momento, ele está estável, mas sua fusão nuclear eventualmente começará a mudar. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o Sol começará a se expandir, tornando-se uma gigante vermelha e engolindo alguns dos planetas mais próximos, incluindo possivelmente a Terra. Após essa fase, ele se tornará uma anã branca, uma estrela pequena e densa, encerrando sua jornada como fonte de luz para o Sistema Solar. As leis da física que moldaram o nascimento do Sol também determinarão seu destino final: a busca por novos mundos e exoplanetas. Compreender a formação do Sistema Solar também nos ajuda a buscar novos sistemas estelares além do nosso. Hoje, cientistas estudam exoplanetas, mundos em órbita de outras estrelas, para entender se há planetas semelhantes à Terra em outros lugares do universo. Os mesmos princípios que moldaram nosso sistema estelar se aplicam a milhares de outras estrelas em nossa galáxia. Poderiam alguns desses mundos ter condições para abrigar vida? Reflexões sobre o nosso lugar no cosmos. A formação do Sistema Solar não é apenas uma questão científica, é também uma história que nos ajuda a entender nosso papel no universo. Tudo o que existe ao nosso redor, desde montanhas a oceanos, desde florestas a cidades, tem raízes em eventos cósmicos ocorridos bilhões de anos atrás. O universo é um sistema em constante mudança, e nossa existência é um resultado direto dessa dança cósmica. A jornada que começou com a nebulosa solar e culminou no nascimento do Sol ainda está em andamento. O Sistema Solar continuará evoluindo, mudando e, eventualmente, enfrentando seu próprio destino. Mas enquanto o Sol brilhar e a Terra existir, continuaremos explorando, questionando e buscando entender melhor os mistérios do cosmos.